TikTok excluiu meu vídeo, mas eu fiz de novo aqui pra mostrar pra vocês. E vem ver como é que eu faço esse olho daqui. Olha a diferença de um olho com sombra e um olho sem. Amiga, o TikTok simplesmente apagou o meu vídeo do olho. Por isso que eu não postei, não foi por nada não, não foi estratégia de nada não, foi o TikTok. Mas como promessa é dívida, não vou sair hoje, mas vou fazer aqui o tutorial pra vocês. Eu acho que inclusive vou fazer só um olho, porque não vou sair, mas vai dar certo. Primeira coisa que você vai fazer é colocar uma gotinha, bem pouquinho assim, do seu corretivo mais claro que você tiver. Eu tô usando esse aqui da RK by Kids na cor 10, mas qualquer um que você tiver, funciona. E você não vai selar sua pálpebra na hora que você estiver fazendo sua pele. Eu sempre faço a pele antes, não gosto de fazer a pele depois, mas primeiro de tudo você vai colocar isso aqui, uma gotinha do seu corretivo, que vai fazer pigmentar melhor sua sombra e durar mais. Vai funcionar como se fosse um primer. E você vai espalhar, pode ser com o dedo, com a mão, com o que você quiser. Só espalha isso aqui até assim a sobrancelha. Comecinho do olho até aqui assim, pra ela ficar assim. Segundo passo, eu não gosto em mim, de jeito nenhum, linha d'água clara, branca, bege, não gosto. Ou eu tô com minha linha d'água marrom ou preta. Vou usar esse lápis aqui da Vult pra olhos, preto. E pra mim ele é muito bom, esse daqui, ele é meio de madeirinha assim, lápis de olho da Vult, preto. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês, eu não sou profissional. Tenho alguns cursos de maquiagem, mas são todos de automaquiagem. Eu só tô mostrando do jeito que eu faço. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, não tenho base técnica pra isso. Eu só ensino do jeito que eu faço e os cursos que eu tenho são todos de automaquiagem, então não sou nenhuma profissional, tá? Agora você vai vir com uma sombra marrom. E você pode usar seu contorno, você pode usar qualquer tom de marrom que você acha que fica bom na sua pele. Geralmente o contorno fica bom porque já é uma cor que você gosta no seu rosto, então você não precisa pensar muito. Eu vou usar essa paletinha aqui da Oceane, que o nome é Pocket Palette Nude. E vou pegar esse tom daqui, que é um marronzinho mais quente. Mas aí o marrom que você achar que fica melhor em você. Peguei um pincelzinho assim, ele é fofinho, mas ele é pequeno. E eu vou aplicar, principalmente nesse cantinho externo, meio que delimitando o formato que eu quero. No meu olho, que funciona é esse pra cima, assim, porque meu olho ele é meio caidinho, tá vendo? Então eu boto sempre pra cima e vou aplicando. E como ele é de esfumar, eu já gosto de ir aplicando e esfumando. Não é o certo, tá? Nos cursos que eu fiz, você aplica e depois esfuma, mas eu gosto de usar o mesmo pincel. Eu não sou de usar 300 pincéis numa sombra, não. E eu vou aplicando praticamente em toda a minha pálpebra. Uma coisa que eu gosto muito, é porque eu não tô de contorno no nariz agora, é quando você tá de contorno, já juntar aqui assim, porque eu acho que fica lindo. Mas vai do formato do olho de cada um. E eu vou esfumando meio que na pálpebra toda, sabe? Eu meio que preservo só o comecinho, mas no final não muda muita coisa, não. Eu vou aplicando com o pincel assim, e depois esfumo até eu achar que tá no tom que eu quero. Agora que eu já delimitei aonde eu quero, eu vou agora com o segundo pincel, agora um pouco, ele é o mesmo modelo, que é um fofinho, vamos dizer assim, de esfumar, só que ele é mais gordinho, então ele vai esfumar mais fácil. E agora eu vou só esfumando, sem aplicar, sem depositar sombra, sabe? Eu não peguei mais nenhuma, e eu tô só esfumando essa base de sombra. Eu percebo que ela tá indo praticamente pro olho todo. E o segredo, gente, é ir pegando a sombra, aplicando e esfumando, até ficar do jeito que você gosta. Pra eu reproduzir a que eu fiz ontem, foi uma maquiagem mais pesada, foi pra noite, então eu vou deixar um tom de marrom mais escuro. E aqui, ó, eu não gosto dessa divisão. Tá vendo que tá dividido entre o tom da minha pele e o tom da sombra? Então aqui é onde eu esfumo bem. Pra não ficar muito dividido, sabe? Eu gosto dele mais esfumado. Base do olho feita. Agora eu vou vir com marrom de um tom mais escuro. Que eu vou usar dessa paleta aqui, que também é da Oceane, mas ela é meio que uma paleta pra rosto. Nesse tom aqui, que é o Coffee. Cadê? Esse aqui. Aí volto com o pincel pequenininho pra ele me dar mais precisão de onde eu vou aplicar. E onde eu gosto de aplicar é nesse cantinho aqui subindo, meio que seguindo a direção da minha linha d'água inferior, tá? A gente tem uma curvinha aqui. Aí eu gosto de meio que pressionar aqui, tá vendo? O pincel entrando. Pra saber até onde eu vou. E aplico a quantidade que eu achar necessária. Volto com o pincel gordinho e vou esfumando pra dentro, pra não ficar muito caído, sabe? Porque eu já delimitei aonde eu quero essa sombra, até onde eu quero. Então eu vou esfumando pra dentro, sem pegar mais sombra, só pra não ficar a marcação. Agora é paciência, viu? Pra gente ficar esfumando até ficar do jeito que a gente gosta. Ó, ainda tá meio marcadinho. E você vai repetindo esse processo de aplicar a sombra mais escura, esfumar, aplicar e esfumar, até você achar que tá bom o suficiente pra você. Aí pra mim aqui ainda tá claro. Então eu vou aplicar e vou esfumar, aplicar e esfumar. Não aplica muita sombra de uma vez não, porque se der ruim vai ficar mais difícil de corrigir. Quando tá no tom de marrom que eu quero, eu venho com o meu lápis preto. Pode ser sombra, mas eu não tenho nenhuma sombra que seja tão pigmentada e tão fácil de espalhar sem fazer tanta sujeira quanto esse lápis preto daqui, que é o mesmo que eu passei na linha d'água. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou aplicar aqui, ó, nesse sentido aqui, subindo. Só no cantinho, tá? E vamos supor que eu estivesse fazendo os dois olhos, que é o normal, né, de uma pessoa. Você não vai aplicar aqui e depois aqui. Você vai aplicar aqui, esfumar, não espere esse lápis secar. E depois você vai pro outro olho. Vou esfumar com o pincel chanfradinho assim. E vou, sem entrar muito pro olho, é só pra cima, assim, e vou esfumando. Vejam que ele esfuma super bem, não faz muita sujeira, porque eu não gosto quando a sombra preta esfarela muito aqui pra baixo. Porque, como eu disse, eu faço a pele antes, eu não gosto de fazer a pele depois. Então, eu vou só aqui esfumando até eu achar que tá do jeito que eu quero. Aí sobe assim também pra já dar uma gatinhada. Mas não entra muito pro olho. Pelo menos pro meu formato de olho não funciona entrar muito com preto. Eu gosto desse efeito mais
Pode voltar com seu pincel. Eita, pode voltar com seu pincel mais fofo. E esfumando também. Mas sem tirar muito a pigmentação, porque senão perde o efeito, né? Você pode também não passar o lápis preto. Vamos supor que você não quer uma maquiagem tão pesada. Não passa o lápis preto, fica só marrom. Ainda tá meio marcadinho, eu não gosto. Eu vou esfumar mais. Pra mim agora tá esfumado o suficiente. E eu poderia parar por aqui na pálpebra superior. Várias vezes eu saio sem aplicar nada cintilante. Eu até prefiro às vezes, dependendo da ocasião. Mas, como eu vou reproduzir a de ontem, ontem eu passei um brilhinho. A melhor sombra de glitter pra mim é essa daqui. Ela é bem velhinha, ó, tá bem usada. Tá aqui. Ela é da Mari Saad com Oceania. Inclusive, acho que não vende mais, mas vai que alguém acha. Eu não gosto de aplicar direto no olho, senão acho que faz melequeira. Eu aplico na mão, assim. E venho com o dedo. Pra mim, é o melhor jeito de aplicar essa sombra é assim. E vou pressionando. Não arrasta, pelo amor de Deus. Vai pressionando. Eu não boto só no cantinho interno, não, tá? Eu boto no cantinho interno, mas eu gosto de puxar pro meio do olho também. Eu acho que isso dá uma super diferença e deixa a maquiagem com cara de mais elaborada, assim, sabe? Como ontem era um evento muito especial e eu queria estar mais arrumada, eu apliquei essa sombra com brilho. Ó. Ela não marca os vincos, você pode piscar, não sei o que, ela não marca. Hoje não aconteceu, mas ontem aconteceu, dela ficar meio marcada. Não dos vincos, mas entre a sombra mais escura e ela. Vamos supor que isso aconteça com você. Você pode vir com seu pincel, não precisa nem sujar de sombra, ele já vai estar sujo. E indo e voltando assim, meio que pra mesclar os dois, sabe? Que aí evita ficar marcado. Vou aplicar agora o delineador. Sempre prefiro em caneta, pra mim é o jeito mais fácil. E a única dica que eu tenho pro delineador é você se guiar pela sua linha d'água inferior, tá? Faz uma linha e depois puxa da metade da linha pra dentro do olho. E agora você ajeita aqui, sabe? Eu não... Vou parar de falar, né? Mas eu não entro muito com ele, não. Gostei dele assim, mas eu gosto da pontinha um pouquinho mais fina. Agora é uma parte que eu não abro mão, que é a parte de baixo dos olhos. Eu sempre vou esfumar de alguma forma. Tem gente que não gosta muito. Eu indico vir sempre com o pincel mais fininho que você tiver chanfrado, assim. Esse, inclusive, é de sobrancelha, mas eu só uso pra isso. E se você não gostar muito disso, você nunca fez. Não vai fazer escurão, que nem eu tô fazendo agora, não. Vai num tomzinho mais claro, num marronzinho mais claro. Mas eu gosto dele mais escuro. E tô reproduzindo a que eu fiz ontem. Vim com mais escura, agora eu vou pegar uma sombra marrom também, só que um pouco mais clara, pra esfumar melhor. E não ficar só um tom só. Porque já que aqui em cima tá com 2 tons, tem um degradê, eu não gosto de deixar isso aqui tudo de uma cor só. Então eu venho com a mais clarinha também e vou esfumando. Pra ele ficar em 2 tons e não uma coisa só. Ó, tá quase pronto. Agora tem outra coisa que eu não abro mão de fazer nas minhas maquiagens. Não é todo mundo que fica bom. Tem formato de olho que não combina com isso. Tipo, minha mãe não detesta no dela, minha irmã detesta no olho dela, mas eu gosto muito de fazer no meu. Que é dar uma puxadinha nesse cantinho interno. Eu acho que fica lindo. Venho com o mesmo pincel fininho, faz com um pincel fino. Eu venho com esse mesmo pincel e faço assim, ó. Pego de dentro pra fora. Eu pego de dentro pra fora e tento só encostar no meu rosto a pontinha dele. Pra eu poder ter mais controle do tamanho que ele tá ficando, da espessura que ele tá ficando. E sem pegar muito produto. Eu pego bem pouquinho. Porque se isso fica marcado, fica muito feio. Se fica muito, sabe, eu não gosto. Pra mim, assim, tá ótimo. Poderia até entrar mais um pouquinho, mas eu tô gostando assim. E uma dica agora que eu gosto muito de fazer é vir com um pó solto. Vou usar esse daqui. Eu não gosto muito, mas como eu não vou sair, é o da Ruby Rose. Eu não gosto muito desse pó, não. Mas é só pra mostrar que venho com ele, assim, com uma esponjinha. E faço assim, ó. Pra meio que dar uma limpada e dar uma recortada na sombra. E agora é a parte que vai esconder tudo que deu errado, que é a máscara de cílio. Ontem eu tava de cílio postiço. Não tenho costume de colocar sempre, porque eu não sou muito boa nisso e às vezes eu acabo perdendo a paciência. Mas ontem deu certo, eu cortei o cílio na metade e colei só no cantinho externo. Eu sei que já vende ele cortado, mas eu não tenho. Mas aí agora o rímel, ele vai esconder. Meu delineado não tá o mais bonito e o mais retinho do mundo. Mas com o rímel, ele dá uma escondida. Eita, não passei com o Vex, mas passem. Fica mais bonito. Outra coisa, não deixem de passar rímel nos cílios de baixo, tá? Não precisa ser muito não, mas só pra tirar. Porque ele caiu sombra nele, caiu várias coisas, então ele tá opaco. Ele não tá... Viram como é fácil, que não tem nenhum bicho de sete cabelos. Olha a diferença de um olho pro outro. Que é só ter paciência e esfumando, 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 que vai dar certo.